Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 267. Very good! Muito bom! Não foi esta noite. Hoje é dia 4 de novembro de 2016. Foi a noite passada. Nós saímos do corpo. Os espíritos, os mentores chegaram até nós e nos conduziram para uma zona, um vale, uma região de sexo. Foi uma experiência que me deixou muito entusiasmado em estudar o sexo. Mas antes disso, eu quero dizer que fiquei impressionado porque encontrei lá muitos amigos, inclusive amigos do próprio CADEF, nesta região. Era uma espécie de uma gruta. Você entrava e tinha várias direções, túneis com várias ramificações. As paredes internas eram compostas por pedras rústicas e todas elas, sem exceção, com uma certa viscosidade, como se ali na parede interna da gruta, digamos assim, estivesse toda ela repleta de esperma, algo extremamente horripilante. E, claro, nós não estamos acostumados ainda com esta natureza de trabalho e ficamos bastante inseguros, bastante temerosos. E claro que quando você não governa a emoção, quando você não se ajusta, você desequilibra o trabalho dos mentores. E nós fomos lá por acréscimo de misericórdia de Deus para ajudar alguns irmãos, inclusive nos ajudar com apontamentos, com notas diferentes, para que nós fizéssemos análises, estudos e etc. Muito bem, e nós então chegamos naquela região com uma semiluz, não era tão claro o lugar, era uma penumbra, digamos assim, uma penumbra, e quando nós começamos a ganhar uma certa distância, as ramificações iam aumentando e um cheiro nauseabundo, um cheiro que afastava, que feria profundamente as narinas, e os mentores em silêncio, e um amigo me orientando, sempre me orientando. Eu estava relativamente bem lúcido e lembro de muitas coisas. Chegamos em uma região e de longe já avistei um grupo de pessoas fazendo sexo, uma orgia de fato, uma orgia ali estava se dando, e eles, por uma questão de vibração, não nos identificaram, não viram-nos, e eles estavam entregues àquele sexo promíscuo, gritos, pessoas que estavam realmente sendo escravizadas pelo jugo sexual, pessoas encarnadas e a maioria desencarnadas, mas muitos encarnados, inclusive, como dissemos, reconheci muitos colegas nossos, irmãos nossos, amigos nossos, do próprio CADEF lá, pessoas desajustadas, e que foram lá pelo sono, pelo conduto do sono. E os mentores me explicando que ali naquela região de sofrimento, claro, porque era um sexo escravizador, não era um sexo que viesse libertar, mesmo porque o sexo que tende, ou que tem como proposta a libertação, não se apresenta em lugares sórdidos, claro que não. Então o que acontecia? Acontecia que aquelas pessoas, como não estavam devidamente ajustadas, quando saíam do corpo, através do sono, elas iam nesses antros, nestas regiões desequilibradas, onde o sexo ele se dá sem direção, sem organizações. Então, o duplo etéreo, os chakras, que são os centros de forças dessas pessoas, eles todos ficam extremamente desorganizados, ficam extremamente prejudicados, e a pessoa sente um prazer doentio ali. Mulheres, homens, de todas as idades, porém não crianças, não vi crianças.
mas jovens, pessoas de todas as idades mesmo, com exceção de crianças, ali naquela região de sofrimento, misturadas. Muitos urravam como se fossem bestas feras. Algumas desfaleciam, outras chegavam, de repente abria-se a porta e vinha, não se sabe de onde nem como, chegavam pessoas que chegavam meio que sem direção, meio sem saber onde estavam, e chegavam e se entregavam àquela cena. De repente nos chamou a atenção uma sirene, isso mesmo, uma sirene ali naquela região, e vimos um carro como se fosse um carro alegórico. Não temos esses caminhões que patrocinam festas em carnaval, por exemplo, com pessoas ali? Eu vi um caminhão desse com luzes mesmo. É um carro, um caminhão mesmo, com luzes vermelhas, mas um vermelho forte, um vermelho que incomoda, um vermelho que traz desconforto. E o giraflex, como se fosse um giraflex, algo girando, emitindo as cores, o vermelho no caso, um vermelho estranho mesmo, rubro, estranho, muito esquisito. E as pessoas ali, naquele veículo bizarro, fazendo sexo naquele veículo, e aquele veículo se aproximando, um veículo espiritual. Nós estávamos em uma zona de sexo, de inteiro sexo, pessoas trepadas no veículo, pessoas nuas, seminus, alguns seminus, algumas pessoas nuas, mostrando seus órgãos genitais, homens com um pênis desproporcional ao tamanho normal, mulheres com seios extremamente gigantescos, inchados, vermelhos, onde podia ver, por exemplo, as veias protuberantes, e causava uma certa piedade. Mas a cena que causou estranheza, 4 ou 5 homens sobre uma jovem, a jovem desfalecida, não conseguindo reagir, tentava debalde, apenas balbuciava alguma coisa, tentava de fato se libertar daquilo, mas as forças não eram suficientes. Então ela se prostrava e deixava aquela cena deplorável acontecer. Quando vimos uma luz se aproximar, era um mentor de fato, uma luz se aproximar e interferir aquela cena deplorável de sexo desgovernado, e aquela jovem foi levada para um posto de socorro, foi levada para um campo de restauração. Aí é claro que nós perguntamos, mas por quê? O que está acontecendo? O que houve com esta jovem? Por que ela foi amarrada naquele carro, digamos, alegórico, um carro estranho, um caminhão daquela natureza? Por que ela foi lá amarrada? Ela estava amarrada. E as pessoas, 4 ou 5 espíritos desencarnados, chegavam até ela. E por que isso aconteceu? Qual que é o motivo? Onde ela errou? Por que ela errou? E os espíritos prontamente nos explicaram, eles nos explicaram que aquela jovem, aquela moça, ela realmente tinha uma má tendência. Não vamos economizar palavras. Ela realmente não cuidava da sua energia sexual. Ela não vacilava em, por exemplo, se insinuar a homens casados, a homens comprometidos. Ela realmente não media esforços para se infiltrar em famílias e desestruturá-la, em arruiná-la. Ela já saiu com vários homens casados. Ela não se preocupava em deitar com um homem que fosse realmente entregue aos compromissos de um casamento. Então o que acontecia? Ela apenas estava recolhendo, ou estava, digamos, colhendo o que plantou. E isso, de fato, levava a uma condição de escravização. E o sexo, como ela sempre orbitou, girou em torno do sexo, o sexo acabou desgovernando-a totalmente. Então foi uma região que me deixou chocado. Eu titubeei, eu não ia contar essa experiência, mas os mentores pediram para eu contar. Era para mim ter contado ontem,
porque isso aconteceu no dia 2 de novembro de 2016. Hoje é dia 4 de novembro de 2016. Eu não iria contar porque é chocante, porque eu vi lá muitos amigos do CADEF. O CADEF tem mais de 12 mil pessoas num todo. 12 mil. E eu vi muitas pessoas lá, naquele lugar. Um lugar extremamente perturbador. Muito perturbador. E como não ir para um lugar desse? Como não chegar a um lugar desse? Disciplina. Disciplinar as emoções. Tudo que for fazer com parcimônia, com equilíbrio. Sempre com equilíbrio. E nunca, nunca perpetrar o mal. Os caminhos escusos da vida podem ser perigosos e nos levar a regiões extremamente viciosas, contaminantes e de consequências lamentáveis ao espírito. É isso, dividir a experiência com vocês, um vale de sombras, um vale de perturbações. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado. Paz e luz.